Para você viajar mais do que 99% das pessoas, você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Essa frase parece clichê daqueles coaches motivacionais de fundo de quintal, né? Que a sua tia compartilha no grupo de família do WhatsApp, mas que nem ela mesma segue. Mas é uma frase real e que faz muito sentido, especialmente para quem não se prende aquelas crenças de que viajar muito é só para quem tem muito dinheiro. Viajar barato não é muito difícil. Viajar muito nem é tão caro quanto você pensa. Aliás, viajar muito também não se trata de competição, tá? Você não precisa viajar mais do que o restante das pessoas. Mas você pode. E é o que eventualmente vai acabar acontecendo se você seguir esses 5 passos importantes que eu vou te contar aqui nesse vídeo. A verdade é que a maioria das pessoas que gostaria de tirar a sua primeira viagem do papel, de fazer a sua primeira viagem internacional, de viajar mais vezes para o exterior e conhecer mais países, elas não seguem esses passos e usam justificativas como muleta. Porque eu não tenho dinheiro igual fulana, porque a passagem aérea tá cara, porque o dólar tá alto. Muitas pessoas desejam viajar para aquele destino dos sonhos, no entanto, passa ano após ano e o único destino para onde ela viaja nas férias é a cidade vizinha 5 horas de casa. Com sorte, alguma praia no Nordeste brasileiro. Muitas vezes as pessoas querem pagar barato nas passagens, mas já cansam depois de 2 ou 3 pesquisas, quando percebem que os preços altos insistem em aparecer. E aí elas simplesmente aceitam que não tem mais jeito, se não pagar caro mesmo ou até desistir. Muitas pessoas se preocupam que o dólar, o euro ou a libra estão um absurdo hoje. Às vezes elas até recebem um bom salário, mas não conseguem viajar com ele. Afinal, nunca sobra dinheiro no final do mês. E essas pessoas têm algo em comum. Elas estão mais interessadas no resultado do que no processo. Para viajar mais, você precisa aprender a fazer viagens mais econômicas. Para viajar com economia, você precisa aprender como economizar. Ou seja, você só vai conseguir sair da zona das pessoas que não viajam ou viajam pouco, desde que entenda que existe um processo por trás, tanto mental quanto operacional. E que é necessário dar foco primeiro a esse processo, que aí então o resultado vem. E esse processo consiste nos seguintes 5 passos. Passo número 1: controle suas finanças. Falta de organização financeira é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem guardar dinheiro para viajar. A pessoa que viaja mais não é necessariamente a pessoa que tem mais dinheiro, mas sim a pessoa que gerencia melhor o dinheiro que tem. Não é à toa que nesse exato momento devem ter dezenas e dezenas de pessoas com o mesmo dinheiro que você e viajando mais. Então, para você tirar aquele sonho de viagem do papel, você precisa ter o controle financeiro pessoal em dia. Você precisa acompanhar mensalmente qual é a sua receita, quais são as suas despesas e qual é o saldo final. Faça uma análise de para onde o seu dinheiro está indo e controle os seus gastos para que eles não sejam maiores do que os seus ganhos. Caso contrário, realmente nunca vai sobrar nada, porque a tendência de quem não tem esse controle é justamente gastar tudo que ganha ou até mais. Passo número 2. Priorize a sua viagem. A partir do momento que você cria consciência sobre as suas finanças e você sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo, com o que você anda gastando, você consegue entender quais gastos são essenciais e quais não são. Sabendo disso, é possível eliminar aquilo que é supérfluo e reorganizar o que é mais importante, reduzindo despesas não tão essenciais, que não vão te fazer falta, e criando espaço para novos investimentos, como, por exemplo, a sua próxima viagem internacional. Na prática, o que você está fazendo aqui? Você está subindo esse item investimento em viagem na sua lista de prioridades. Na verdade, prioridade é uma só, né? O significado da palavra prioridade é aquilo que ocupa o primeiro lugar. Então, se existirem várias, na verdade, deixa de ser prioridade. Só que, a mérito de exemplo, né? Existem
gastos de sobrevivência que são inevitáveis, como aluguel e, enfim, contas fixas no geral. Então essas acabam sendo a prioridade master na vida de todo mundo. Mas você pode fazer uma varredura naquelas coisas secundárias, que de certa forma também são importantes para você, e dar uma repaginada no seu consumo. Então se o seu gasto maior tem sido com roupa e acessórios, por exemplo, você sabe que é isso que você está priorizando. Se o seu gasto com bar e restaurante é alto, então essa está sendo a sua prioridade. Se você não tem ciência disso, essa prioridade é inconsciente. E a partir do momento que você cria consciência da sua vida financeira, você pode julgar com mais inteligência quais gastos você deve manter, aumentar, reduzir ou cortar. Assim fica mais fácil investir na realização do seu sonho. Passo 3. Faça um bom planejamento. O controle financeiro pessoal anda muito junto ali com o planejamento da sua viagem. Afinal, toda viagem é um investimento e envolve muitas despesas. Mas esse investimento pode ser alto ou baixo, a depender do seu nível de planejamento e o quanto você consegue economizar a partir dele. Pensa que planejar é igual construir uma casa. Primeiro você estuda o terreno, elabora o projeto, determina o orçamento, faz as alterações necessárias e então você inicia a obra. Sem seguir o projeto corretamente, essa casa pode até ficar pronta, mas às vezes você vai gastar muito mais do que o esperado, ela pode ficar mal construída, às vezes até gerar um certo tipo de frustração por ficar diferente daquilo que você sonhou. Então o planejamento de uma viagem internacional envolve uma série de tarefas: montagem do roteiro, pesquisa estratégica de passagens, reserva das hospedagens adequadas, compra da moeda estrangeira e assim por diante. Ter um planejamento de viagem pode ser a diferença entre fazer ou não essa viagem acontecer, ou então entre fazer uma viagem cara ou barata. Para fazer um bom planejamento, um bom ponto de partida é ter uma planilha de anotações, onde você vai inserir todas as informações da sua viagem, como o período, os destinos e a duração de estadia em cada destino, os preços das passagens, transportes, hospedagens e a estimativa de custo com alimentação e passeios. Se você não sabe nem por onde começar e acha que não tem nenhum dom para criar uma planilha, eu ensino como planejar uma viagem internacional do zero no Viagem Sem Mistério e disponibilizo o plano 9,5 para os meus alunos, que é uma ferramenta automatizada para você, de fato, materializar a sua viagem, conseguir enxergar ali o seu roteiro pronto e também ter um orçamento prontíssimo ali na mão. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Passo 4. Dedique seu tempo. Tudo que é bem feito requer dedicação. Planejar uma viagem não é perder tempo, é investir no seu lazer, para você ter o seu merecido descanso do trabalho, ter mais qualidade de vida e aproveitar momentos especiais mesmo, seja com quem você ama ou na sua própria companhia. Pesquisar passagem aérea uma vez por mês não vai te fazer encontrar bons preços. Pesquise pelo menos uma vez por semana, no mínimo, tá? Se possível, um pouquinho por dia, pelo menos uma meia horinha por dia. Da mesma forma, tentar a mesma pesquisa toda vez não vai fazer os preços mudarem. Não dá para querer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, tente novas estratégias para ter novos resultados e dessa forma aumentar suas chances de conseguir preços mais atrativos. Para isso, você precisa dedicar tempo em pesquisa, em estudo, né? Quanto mais você se aprofundar no planejamento da sua viagem, mais capacidade você tem de fazer uma viagem econômica. E quanto maior for a sua economia, mais recursos você tem para fazer a viagem que você quer e ter excelentes experiências. E claro, viajar mais. Quinto e último passo, mantenha-se firme no propósito. Alguns ambientes, contextos e pessoas podem te influenciar de maneira negativa nesse processo. Fique atento aos lugares que você frequenta, às pessoas com quem você convive, porque muitas vezes eles podem despertar comportamentos e sentimentos que podem não favorecer a realização da sua viagem. Por exemplo, almoçar fora todo dia com seus colegas de trabalho
ou sair todo final de semana pro barzinho com os seus amigos, pode bagunçar a sua lista de prioridades e, consequentemente, prejudicar o seu planejamento financeiro. Então, veja se faz sentido realmente aceitar todos os convites que te fazem, ou se é melhor poupar esse gasto, né, que você vai ter com aquele evento. Se você quer realmente viajar mais vezes, conhecer mais lugares, visitar muitos países, eventualmente você vai ter que fazer escolhas e abrir mão de certos hábitos. Você não precisa abandonar todo tipo de atividade, tá? Apenas adequá-los à sua realidade em prol de um objetivo maior. Então, uma alternativa para esse exemplo que eu dei seria você levar de vez em quando o seu almoço de casa para o trabalho e também fazer jantar em casa com os amigos ao invés de sair. Se você tem planos, por exemplo, de fazer a sua primeira viagem internacional sozinha, mas você ainda sente que precisa tomar mais coragem, ouvir de amigos e familiares que você é doida, que eles nunca fariam isso, que você não devia fazer isso, que não é seguro, que é perigoso, não vai te ajudar em absolutamente nada. Pelo contrário, vai causar o efeito oposto ao que você pretende. Ao invés de você se sentir mais animada, mais encorajada, você vai começar a dar razão ao que eles falam e acabar desanimando da viagem. O que você precisa nesse momento é de pessoas que apoiem essa ideia, que te encorajem e acreditem no seu sonho tanto quanto você. Se você não tem essas companhias ou ambientes que te proporcionem esse tipo de incentivo, então siga pessoas que te inspiram, que compartilham do mesmo propósito, que já tenham viajado sozinhas e sabem como é essa experiência. Uma das grandes proposições da psicologia é que o ambiente afeta o nosso comportamento. Então, cuide do seu ambiente. Assim você consegue se manter firme no propósito. Depois desses passos, você deve ter visto que não tem nada de mirabolante do que eu falei aqui, para que você consiga viajar mais do que 99% das pessoas viajam. A grande questão aqui é que para você fazer parte desse 1% que de fato viaja para os mais diversos lugares que tanto sonha, você precisa colocar em prática as tarefas e atividades envolvidas em cada passo. Para alguns de vocês pode não ser tão fácil, mas é simples. Controle suas finanças e priorize sua viagem. Faça um bom planejamento e dedique tempo nele. Por fim, mantenha-se firme no propósito, que eu tenho certeza que você vai conseguir viajar muito com economia e vivendo experiências incríveis nos seus destinos dos sonhos.